Olá pessoal, hoje a gente tem aqui mais um vídeo que trata do tema da Lei de Contravenção Penal. Na disciplina de Direito Penal, esse nome contravenção penal ele está sem nenhuma outra complementação do lado dele dentro dos tópicos que tem estabelecido. Só que no último concurso que teve em 2019, quando caiu um assunto de acordo a essa temática, ele trouxe um conteúdo da Lei de Contravenção Penal. Logo, fica subentendido que quando a gente vai buscar informações sobre esse tema, a gente tem que ir na Lei de Contravenção Penal para entender quais são as características de uma contravenção. E aqui eu coloco para vocês o número da lei e, além disso, alguns artigos específicos que geralmente são cobrados em questões. E aqui, primeiramente, o que eu quero dizer é: o nome da lei é Lei de Contravenção Penal 3.688 de 1941. Quais são os tópicos mais importantes a ser lidos e entendidos? O artigo 2, que trata da contravenção no exterior, ou seja, uma contravenção realizada no exterior contra um brasileiro não é punido, ao contrário de alguns crimes que, quando são de encontro a um brasileiro no exterior, já são punidos. O artigo 4, onde fala que não se pune a tentativa da contravenção, mas lembrando que fala que não é punível a tentativa. Contudo, cabe a tentativa em uma contravenção. É diferente se você pensa em questão de caber uma contravenção ou de punir ela. Então, lembrando mais uma vez, na própria lei fala que é não punível a tentativa da contravenção e não que não cabe a tentativa na contravenção. O artigo 5º fala que não cabe detenção ou reclusão para uma contravenção cometida. O artigo 6 traz que as penas estabelecidas para contravenção é prisão simples e multa, ou multa também pode estar junto às duas penalidades ou apenas uma. No artigo 8 a gente fala do caso da ignorância ou errada compreensão da lei. Isso pode, da lei, que no caso é a contravenção, isso pode fazer com que o agente que cometa uma contravenção ele não seja punido, e isso aí entra no caso de uma inimputabilidade, ou seja, de um agente que não tem conhecimento da lei por algum desenvolvimento mental podendo ele não ser punido. Até uma outra pessoa normal que de fato não conhece sobre aquilo, mas ainda assim comete. E o artigo 17, que fala que a contravenção é uma ação penal pública incondicionada, ou seja, não precisa de representação da vítima. Pode ser uma outra pessoa que faz a representação, pode ser até o Ministério Público que faz a representação, e o agente da contravenção ele seja punido. Não precisa a pessoa que foi lesada ir até uma delegacia, até um espaço para ser necessário aquela pessoa que cometeu a contravenção ser punida. E dentro das contravenções, a gente também tem dentro da lei, a gente tem alguns artigos que estabelecem tipos de contravenções. E qual foi o artigo, qual foi o conteúdo que caiu no concurso de 2019? Foi justamente o artigo 68, onde ele fala de recusar a autoridade por alguns motivos, dados e informações sobre si. Então, essa contravenção foi cobrada, foi perguntada dentro da questão qual era, dentro daquelas alternativas que se encaixavam enquanto contravenção, e essa que estava no artigo 68, que está no artigo 68 da lei, é o que de fato foi a contravenção como questão a ser marcada. E algumas observações dessa lei é o seguinte: a pena máxima de contravenção é de 5 anos, ou seja, a pessoa que cometeu a infração, o limite de pena dela de prisão simples vai ser de 5 anos como limite máximo. Toda contravenção é julgada pela justiça estadual, salvo quando algum infrator que, por exemplo, ele tem um trabalho na justiça e com isso ele tem uma capacidade de poder ser julgado por instâncias maiores, como por exemplo um juiz. E não cabe prisão preventiva. Está estabelecido aqui isso. Então eu não vou estabelecer uma prisão preventiva para quem cometeu uma contravenção, para saber se ele foi ou não de fato o infrator. Ela vai ser punida, ou o infrator vai ser punido, e com isso vai ficar estabelecido que ele cometeu ou não. Então isso aí é o que eu tenho para dizer. Vou deixar a foto no final aí do vídeo. E se joga no estudo da lei de contravenção. Os primeiros tópicos são os principais. E se cair alguns dos crimes, eu penso
que não vai cobrar pena, e sim, de fato, você saber que aquela conduta que está sendo perguntada ali, ela é uma contravenção ou não. Valeu.